Fala, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado a você que retorna ao canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo, este que é mais um quadro da playlist, tudo sobre Flamengo. E olha, falando aqui direto do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Dá aquela moral, né? Peço que você assista esse vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser, ou então quiser acrescentar alguma coisa, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, porque vamos falar a respeito da coletiva de imprensa na apresentação do atacante Michael, um dos 5 reforços contratados pelo Flamengo para a temporada de 2020, depois das declarações do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, que falaram à imprensa após a apresentação do reforço rubro-negro. E com diversas novidades, afinal de contas, eles não se eximiram de nenhuma pergunta. Falaram a respeito de tudo e vamos trazer aqui um rescaldo. Primeiramente, falando a respeito do Michael. Impressionante a espontaneidade deste jogador, né? Ele que foi apresentado, né, foi anunciado nas redes sociais do Flamengo com o termo jogador raiz, e é isso realmente que ele é. Eu, inclusive, fiz essa pergunta durante a coletiva de imprensa. Se você quiser, inclusive, acompanhar a coletiva, ela está na íntegra disponível aqui mesmo, neste canal. E ele falou que é jogar com alegria, jogar com irreverência, né? Jogador que não pode ter medo de errar, que parte para cima, que vai para o drible. E é isso que ele pretende fazer. E ele realmente tem um futebol alegre, tem um futebol vistoso. E o torcedor gosta muito desse termo, né? Jogador raiz. E até pela origem do atleta, jogador que cresceu em uma comunidade, né? Em um lugar de poder aquisitivo mais baixo, então ele tem todo um histórico de vitória pelo esporte, de vitória pelo futebol. E está chegando cheio de disposição para vencer pelo Flamengo. Ele fala sempre isso, vencer pelo Flamengo, é claro, falando com muito respeito dos outros jogadores, principalmente aqueles que são seus, entre aspas, concorrentes dentro do elenco por uma vaga nesse ataque que vai ficando cada vez mais qualificado, mas ele deixa muito bem claro que chega para buscar o seu espaço e espera conquistar títulos pelo Flamengo. Pelo menos ele vai ter muitas oportunidades, né? Já neste início de temporada, porque a gente lembra, o time principal do Flamengo, jogadores que se apresentam na próxima segunda-feira, dia 27, ficarão à disposição do técnico Jorge Jesus, que já está aqui no Rio de Janeiro. Os jogadores terão aí como primeiro desafio, um grande desafio, já uma disputa de título, partida única, Supercopa do Brasil, em que o campeão brasileiro Flamengo vai encarar o campeão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para decidir quem é que fica com este primeiro título nesta competição que, a partir de 2020, entra para o calendário brasileiro imposto pela Confederação Brasileira de Futebol. E mais, a Conmebol divulgou as datas das 2 partidas da Recopa Sul-Americana. Serão jogos de ida e volta. A primeira partida acontece em Quito, no Equador. Lembrando que Independiente Del Valle foi o campeão da Copa Sul-Americana e a Recopa é justamente isso, o encontro dos 2 campeões do continente, o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Portanto, Independiente Del Valle recebe o Flamengo no estádio municipal Atahualpa, que fica no centro de Quito, isso dia 19 de fevereiro, ou seja, apenas 3 dias depois de o Flamengo enfrentar o Atlético Paranaense em Brasília. Eu já fui 5 vezes para Quito e posso dizer para vocês, a logística não é nem um pouco fácil, é muito complicada, não tem voo direto do Brasil, todos os voos têm escala. Quito é uma cidade muito complicada para se chegar por via aérea, porque fica encravada no meio da Cordilheira dos Andes, é quase um mergulho que o avião tem que fazer para efetuar aí o pouso, né, para efetuar a aterrissagem. Então vai ter que ser feita aí uma logística muito boa, lembrando que em Quito existe altitude, não é uma altitude absurda como La Paz, por exemplo, que são 3.600 metros, mas são 2.850 metros de altitude na capital equatoriana.
E isso gera, sim, alguns efeitos em alguns jogadores mais, em outros jogadores menos, mas como eu já estive lá e já estive em outros lugares, posso dizer para vocês que sim, existem os efeitos da altitude. LDU que o diga, né? LDU mandou lembranças. Então, vai ser uma partida complicada para o Flamengo, que não vai ter sequer um período de aclimatação, a menos que jogue a Supercopa do Brasil com uma equipe alternativa e guarde seus principais jogadores para a Recopa Sul-Americana, o que eu acho que não vai ser feito, até porque a Supercopa do Brasil é título, vale taça e o que mais, assim, ó, vale premiação, tá? Tem uma farpelinha aí, tem uma merenda boa em disputa. Então o Flamengo com certeza vai entrar com sua equipe considerada principal. Lembrando que a partida de volta, né, na Recopa Sul-Americana acontece no Maracanã, é um jogo decisivo, dia 26 de fevereiro. E nesse intervalo ainda poderemos ter um jogo decisivo de Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo conseguindo alçar, né, voos para as fases seguintes da competição, né, e a gente espera que isso aconteça. O Flamengo vai ter um compromisso decisivo de Taça Guanabara no meio das duas partidas da Recopa Sul-Americana. Já pensou? 4 jogos seguidos decisivos já para testar esse time e, é claro, testar também o Michael. Tá chegando, tá dizendo que tá chegando para ganhar títulos, então já vai ter aí excelentes oportunidades logo no mês de fevereiro, que promete fortes emoções para o torcedor do Flamengo. Agora, falando a respeito dos assuntos que foram abordados com o vice de futebol Marcos Braz e com o diretor executivo de futebol Bruno Spindel. O primeiro com relação a Gabigol. E aí, o jogador vai ou fica, né? Pelo menos nas palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, a diretoria está muito otimista com relação a um desfecho positivo. Ele que revelou que há algum tempo, ainda no ano passado, o Flamengo já estava bastante ajustado com a Inter de Milão, no sentido do pagamento de um valor compensatório para a liberação de seus direitos econômicos, dos direitos econômicos do artilheiro do Brasil e da América do Sul na temporada de 2019. Faltava o acerto com o próprio Gabigol. O Flamengo se voltou para o atleta, conversou, sentou com o staff do jogador, com os representantes do jogador e conseguiu chegar a termo. Segundo o próprio Marcos Braz, entre Flamengo e Gabriel Barbosa já está tudo acertado. Já estão fechados jogador e clube. Falta agora o Flamengo, que retomou as conversas com a Inter de Milão para fazer os ajustes finais. Eu diria que apenas aparar as arestas. Seriam aqueles chamados, os conhecidos pequenos entraves burocráticos. Então, são pequenos detalhes contratuais que agora separam Flamengo e Inter de Milão de um acerto. E, segundo as informações que eu pude obter nas minhas apurações, esses detalhes dizem respeito a bonificações por alcances de metas do Gabigol. Não tem essas coisas assim, por exemplo, o jogador vai para outro clube, se ele fizer determinado número de partidas durante a primeira temporada, existe mais um aporte financeiro, existe uma bonificação para o clube que o negociou. Se ele chegar a um determinado número de gols, também o clube que o negociou recebe uma determinada bonificação, valor em dinheiro. Então, é isso que está sendo discutido entre Flamengo e Inter de Milão, e aí os italianos esperando chegar a este acordo para formalizar a transferência do atleta. Então o Flamengo está muito próximo de anunciar Gabriel Barbosa em definitivo como jogador do Flamengo. Outra situação diz respeito a Bruno Henrique. Bruno Spindel, que é diretor executivo de futebol, está muito otimista também. Ele revelou que a situação já está avançada nas conversas e até revelou que nas próximas semanas ou na próxima semana poderemos já ter até um desfecho positivo, um anúncio oficial da renovação de contrato com este que foi um dos mais importantes jogadores na temporada passada, chuteira de prata no Mundial de Clubes da FIFA, abaixo apenas de Mohamed Salah, do Liverpool, e o jogador cujo contrato se encerra no dia 31 de dezembro de 2021, Flamengo acenando com a possibilidade da extensão desse contrato por mais 2 temporadas, ou seja, até dezembro de 2023, o jogador terá um aumento salarial e, em compensação, o Flamengo eleva o valor da multa rescisória para não ficar tão vulnerável ao assédio do futebol do exterior. Ou seja, vai ser bom para o Flamengo e vai ser bom para o jogador, vai ser bom para a torcida, para o clube, para todo mundo a permanência. No entanto, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, deixou claro que o Flamengo não está desesperado, até porque o jogador ainda tem um contrato considerado relativamente longo. São pouco menos de 2 anos de contrato, portanto, se não houver acordo agora,
não haverá desgaste entre as partes. A negociação pode ser interrompida e retomada em um momento oportuno para, quem sabe, chegarem a termo. E, é claro, a situação que você quer também saber com relação à definição do Jorge Jesus. Trouxemos, inclusive, um vídeo mais cedo, se você quiser. Existem vários detalhes apurados por nós, que nós trouxemos aqui para você neste canal, né? O vídeo de mais cedo traz essa questão envolvendo Flamengo e Jorge Jesus, só que o Marcos Braz deixou muito bem claro que a negociação para a extensão do contrato do treinador, pelo menos até o fim deste ano, já que o contrato dele termina no dia 31 de maio, é apenas um dos assuntos que precisam ser abordados. Ele explicou que até o presente momento, ou até a gravação deste vídeo, a diretoria ainda não se reuniu com o treinador, até por uma incompatibilidade de horários. Ele esteve aqui na parte da manhã, já a cúpula do futebol chegou à tarde e eles ainda não tiveram tempo para conversar, né, para sentar à mesa e fazer aí os ajustes que precisam ser feitos, mas ele revelou que existem assuntos para serem abordados que são até mais urgentes. O primeiro é até o planejamento, neste início de temporada de 2020, passando pela estreia da equipe principal, jogadores que estão retornando já na semana que vem. Ainda tem a situação que envolve a Supercopa do Brasil, aí acavalada com a Recopa Sul-Americana, e isso precisa ser discutido agora, virou questão de urgência, né? Marcos Braz não escondeu o desconforto da diretoria do Flamengo com essa questão que acaba atrapalhando, primeira decisão da CBF, colocando, né, a Supercopa do Brasil muito para o início da temporada, que acabou atrapalhando, né, o que esperava ou o que imaginava o Jorge Jesus e a sua equipe técnica de uma pré-temporada cheia, completa, bem feita pelo Flamengo. Haverá uma partida, portanto, né, menos de um mês depois da chegada do retorno dos atletas das férias. Nunca é demais lembrar, os jogadores estão tendo, né, da equipe principal, essas férias prolongadas porque estiveram até o final, né? A temporada de 2019 foi esgarçada até o dia 21 de dezembro, com a partida final da Copa do Mundo de Clubes entre Flamengo e Liverpool, por isso eles só se apresentam no dia 27. Então isso precisa ser discutido. Outros assuntos referentes ao planejamento do futebol para este primeiro semestre também precisam ser avaliados, inclusive o elenco vai ser avaliado, a questão envolvendo jovens que estouraram a idade, jogadores que possivelmente não farão parte aí do elenco de profissionais para o restante da temporada e que possam ser colocados à disposição ou possam ser utilizados como moeda de troca e até mesmo negociados. Então existe toda essa circunstância que precisa ser também definida com o treinador. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você discorda de algo que eu disse ou então tem algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Isso no Twitter e no Instagram é a mesma coisa. Um Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Peço que você não vá embora, né? Ao final desse vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além deste quadro, tudo sobre Flamengo, inclusive com participação direta aqui no Ninho do Urubu, você tem comentários sem freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem o pós-jogo com as minhas análises das partidas do rubro-negro. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Forte abraço!